E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, mais uma semana, mais uma aula, reta final, então foco nos estudos e vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas, a gente vai entender o que foi esse período na história do Brasil. Para começar, a gente tem que lembrar da última aula, onde a gente falou dos movimentos tenentistas, que deixaram o país numa situação complicada. Apesar desses movimentos terem sido reprimidos por militares que eram leais ao governo, as ideias difundidas por ele ainda estavam presentes na sociedade brasileira. No governo do Washington Luiz, o Partido Comunista vai ganhar destaque, vai se opor às medidas do governo. E esse Partido Comunista, ele descende diretamente desses movimentos tenentistas. O sentimento comunista, ele se difunde nos movimentos tenentistas e depois ele se articula como o Partido Comunista. A política do café com leite ainda estava em vigor e, por isso, no fim do mandato do Washington Luiz, ele deveria indicar um candidato mineiro, já que o Washington Luiz era paulista. A gente viu como é que funcionava essa política. Um paulista indica um mineiro, o mineiro indica um paulista. Só que os paulistas vão dar um fim a essa aliança e essa política quando eles indicam outro candidato paulista, o Júlio Prestes. Então Washington Luiz, que era paulista, indicou outro paulista ao invés de indicar um mineiro, como era na política do café com leite. É claro, os mineiros não ficam nada satisfeitos com isso, e aí para tentar ganhar do candidato paulista, eles vão indicar um outro cara que já era conhecido e tinha grande prestígio dentro da política brasileira, que era o Getúlio Vargas. Em março de 1930 foram realizadas essas eleições e o Júlio Prestes ganhou, o candidato paulista. Indignado, Vargas se recusa a aceitar o resultado das eleições e alega que foi uma fraude eleitoral. Para piorar essa situação, o João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas, é assassinado, e isso vai aumentar a tensão e o descontentamento popular com o governo. Então, além desse fator do assassinato do João Pessoa, outros fatores também contribuíram para esse descontentamento. A crise de 29, que a gente mencionou na última aula, que foi uma crise global e deixou muitos desempregados, prejudicou muito a economia, inclusive do Brasil, e também o longo período que havia se propagado a política do café com leite. Essa alternância de poder já estava rolando há muito tempo, então isso tudo acabava enfurecendo não só a classe política, mas também a sociedade no geral. E aí, revoltado com o resultado da eleição, o Vargas vai liderar alguns militares saindo do sul e, no norte, Juarez Távora vai liderar outro grupo de militares. Os dois grupos estavam se dirigindo para o Rio de Janeiro para aplicar um golpe de Estado, e esse episódio fica conhecido como o Golpe de 1930. O Getúlio Vargas, principalmente, era a grande figura política à frente do golpe, vai chegar no Rio de Janeiro e tomar o poder para si. No primeiro momento, vai se formar uma junta governativa entre alguns ministros militares, mas logo depois o Vargas vai assumir o comando do governo provisório. Vai se estabelecer esse governo provisório, onde eles vão tentar remediar algumas das medidas do governo anterior, e o Vargas assume esse comando. Então, ele vira um presidente do governo provisório. Começando o governo Vargas, ele vai revogar a Constituição de 1891, que era a Constituição vigente, e vai substituir vários interventores das províncias. Interventores, hoje a gente chama de governadores, mesma coisa. Então ele vai substituir vários desses interventores por aliados políticos. Ele vai tirar quem não apoia ele e vai botar aliados políticos, pessoas que apoiam ele e o governo dele. Só que, no geral, tanto na classe política quanto na classe popular, a expectativa era que o Vargas convocasse novas eleições, mas ele sempre deixava para depois. Esquece isso aí, deixa para depois a gente vê. E aí o tempo foi passando, muitos começaram a se revoltar com essa atitude do Vargas de adiar as eleições, entre eles o Partido Comunista, a Aliança Nacional Liberadora, que também era uma vertente comunista, que era liderada inclusive pelo Luiz Carlos Prestes, lá da coluna Prestes. Então ele volta nesse contexto e ganha algum destaque ali à frente da Aliança Nacional Libertadora, e também os paulistas, óbvio. Os paulistas que tinham ganho as eleições oficialmente, agora estão insatisfeitos com o governo Vargas. Em São Paulo vão crescer esses movimentos de revolta
e por conta disso o governo vai aumentar a pressão em cima do Estado e também vai ter forte repressão policial aos manifestantes. Essa tensão vai acabar por despontar num conflito, que vai ficar conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Para entender melhor esse movimento, a gente tem que entender que, mesmo desfavorecidos, num primeiro momento, alguns políticos paulistas vão apoiar o Vargas, pensando que ele iria convocar novas eleições. Só que isso não acontece, e isso revolta a classe política. Somado ao descontentamento da classe política, vão se juntar ao movimento de revolta estudantes universitários, comerciantes e profissionais liberais. Então, num contexto geral, todo o estado de São Paulo está nessa situação de revolta. Estão se organizando grupos de revolta contra o governo Vargas. E aí, no dia 23 de maio de 1932, vai acontecer uma grande manifestação no centro de São Paulo, exigindo novas eleições. Então, contra o governo Vargas. E aí, essa manifestação gigante se torna tão forte e tão popular que a polícia passa a reprimir esses manifestantes. É um conflito generalizado e 4 estudantes acabam mortos: o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Quando esses 4 estudantes morrem nesse conflito com a polícia, isso vai aumentar ainda mais a revolta da população, que vai adotar as iniciais dos estudantes, MMDC, como símbolo do movimento. Então, essa sigla se torna um grande símbolo do movimento. Eles começam a utilizar isso em cartazes para recrutar pessoas a se revoltarem também. E aí, de fato, no dia 9 de julho de 1932, a revolta se inicia e é liderada pelo interventor do Estado, ou seja, o governador do Estado, Pedro de Toledo. Então, o Estado inteiro de São Paulo, inclusive a figura de maior autoridade, que é o governador, está se juntando a esse movimento de revolta. Os paulistas vão fazer grande mobilização em jornais, rádios, convocando a sociedade para a luta. Eles vão ter mais de 200 mil voluntários, aproximadamente 60 mil combatentes. Do outro lado, enquanto isso, 100 mil soldados do governo Vargas estão partindo para enfrentar os paulistas. Após algum tempo de combate, as forças paulistas não vão estar dando conta, vão se ver em desvantagem, e aí em 2 de outubro elas vão se render às forças do governo. Ao fim do conflito se estima um saldo de mais ou menos 1.000 mortos, mas esse número pode ser maior. O dia 9 de julho, hoje em dia, é feriado na cidade de São Paulo, por conta desse movimento que aconteceu lá. E um dos monumentos mais famosos lá da cidade de São Paulo é um monumento em referência a esses jovens que morreram nesse conflito. É chamado de Obelisco de São Paulo, também chamado Obelisco dos Heróis de 32, Obelisco Mausoléu dos Heróis de 32, porque é lá também que está enterrado o corpo desses 4 jovens. Quando o conflito chega ao fim, vão ser realizadas eleições provinciais, ou seja, dentro do estado, para tirar o cara que estava se revoltando, porque o próprio governador do estado estava liderando o movimento de revolução. E aí eles precisavam tirar esse cara. Então eles convocam eleições dentro do estado e o civil Armando Salles vai ser eleito governador de São Paulo. Em 1934 vai ser convocada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. E no mesmo ano vai se dar fim ao período do governo provisório. E novas eleições vão ser marcadas para o ano de 1938. Estava longe ainda, mas pelo menos já era melhor do que antes. O Vargas finalmente marcou as eleições e elaborou uma nova Constituição. E aí, como as eleições eram em 1938, em 1937 começaram as campanhas políticas. O Getúlio Vargas não apoiava nenhum dos 2 candidatos, ele também não se candidatou porque ele já tinha outros planos, e aí no ano da eleição ele utiliza a influência política dele para atrasar as eleições. Ele não queria que as eleições acontecessem. Atrasando as eleições ele ia ficar mais tempo no poder. E aí eles usam uma sacada de mestre. Por quê? Desde lá dos levantes tenentistas, o governo estava promovendo movimentos anticomunistas, um pouquinho parecido como fizeram a Alemanha nazista e a Itália fascista. Então, eles estavam pregando o anticomunismo, o comunismo é ruim, os comunistas são inimigos, então fazendo grande propaganda. E aí, no ano de 1937, vai surgir um documento que vai ser divulgado amplamente pela mídia, nos jornais, nos rádios, chamado de Plano Cohen. Nesse documento dizia que grupos comunistas estavam se organizando e estavam prontos para se revoltarem no Brasil e tomar o poder. E aí o governo estava
se utilizando dessa carta do Plano Cohen para poder se fortalecer e falar: olha, os comunistas estão vindo, vocês precisam da gente forte para defender vocês dos comunistas. É claro que o Plano Cohen foi forjado pelo próprio governo, ou seja, o próprio Vargas forjou o Plano Cohen para dizer que havia uma ameaça comunista para que ele pudesse permanecer mais tempo no poder. Bem parecido com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Só que um dos fatos que provava esse plano como falho era que grandes partes das lideranças dos movimentos comunistas estavam presos. Então, a grande ameaça comunista não existia nesse momento no Brasil. Os grandes líderes comunistas estavam presos, alguns tinham sido inclusive entregues para a Alemanha nazista, lembrando que a Alemanha também tinha esse sentimento anticomunista. E aí, se aproveitando do medo da sociedade e da instabilidade política, o Vargas diz que ele é a solução para o problema, elabora uma nova Constituição, então joga fora a Constituição que eles fizeram em 1934, e nessa Constituição ele elabora um caráter centralizador. Ele vai centralizar todos os poderes na mão dele. O poder executivo, que é o poder exercido pelo presidente, vai ser maior do que todos os outros. Então, ele está verdadeiramente colocando todos os poderes do Estado na sua própria mão. E o modelo brasileiro que o Vargas aprova era baseado no modelo fascista polonês, e por isso essa Constituição brasileira fica conhecida como polaca. O Vargas vai fechar o Congresso e aprovar a própria Constituição. Claro, se não tem ninguém no Congresso, se o Congresso está fechado, quem aprova a Constituição é o presidente. Então o Vargas se utiliza disso, fecha o Congresso, aprova a Constituição sem a opinião de ninguém, e aí, a partir desse momento, fica instaurado no Brasil o Estado Novo, obviamente com o Vargas no poder. O Vargas vai concentrar o poder nas mãos dele, todo o poder, vai extinguir todos os outros partidos políticos que não o dele, para que assim ele pudesse ter o poder e ser o único partido político atuante no país. Além disso, ele vai realizar uma cerimônia de queima das bandeiras estaduais. Ele vai pegar todas as bandeiras dos estados e vai queimar. Isso é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, dizendo que agora o poder do Brasil está nas mãos dele, do Vargas. A A e B também vai ser posta na ilegalidade, e isso vai dar início a uma série de revoltas que vão ficar conhecidas como revoltas integralistas, e vai dar início a essas revoltas. O governo do Vargas vai usar essas revoltas como pretexto para fortalecer as leis de segurança, especialmente contra os comunistas, mas também qualquer um que fosse contra o governo, que falasse contra o governo Vargas, poderia e seria preso, eventualmente torturado. Existem vários relatos de tortura durante o Estado Novo, que evidenciava que qualquer um que fosse contra o Vargas ia sofrer as punições. Durante o governo Vargas vai ser criado também o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecida como DIP ou DIP, que buscava engrandecer a imagem do Getúlio Vargas. Então, era um departamento que faria propaganda positiva para o Vargas, que engrandeceria a imagem dele. E, graças a esse departamento, o Vargas vai receber o título de pai dos pobres, porque ele tinha mesmo um apelo popular com as classes mais pobres. Além disso, o DIP também tinha a função de censurar qualquer meio de comunicação que falasse contra o governo. Então, esse departamento ia regulamentarizar aqueles veículos de notícia que falassem a favor do Vargas e ia censurar aqueles que fossem contra. No governo Vargas vai ser criada também a Justiça do Trabalho e a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1º de maio de 1943. Enquanto essas medidas favoreciam os trabalhadores, ao mesmo tempo o governo Vargas extinguiu a pluralidade sindical, ou seja, antes dessa extinção, existiam sindicatos para várias profissões diferentes. Com essa medida, o Vargas extingue todos esses vários sindicatos e concentra todas essas funções num só sindicato. Isso acabava dificultando a organização dos trabalhadores, porque agora um sindicato estava junto com o outro, então era difícil trabalhadores com as mesmas causas se organizarem e dificultava também o engajamento desses sindicatos em greves. Já na parte do desenvolvimento, o governo Vargas se volta para a indústria e vão ser criadas algumas indústrias como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e várias outras também. O governo Vargas tinha
essa mentalidade voltada para o desenvolvimento industrial. Ainda falando sobre isso, vai ser criada a Marcha para o Oeste, que tinha como objetivo expandir o desenvolvimento de territórios mais isolados aqui do Brasil. Inclusive, como resultado dessa Marcha do Oeste, vão ser fundados alguns estados, como o Amapá, Rio Branco, que depois vai ser conhecido como Roraima, Guaporé, que atualmente é Rondônia, e alguns outros. Então, o objetivo dessa Marcha para o Oeste era justamente desenvolver territórios mais afastados do centro do Brasil. E aí, para facilitar esse diálogo, vai ser criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, que buscaria facilitar essa conversa com os indígenas, os nativos, já que eles estavam se expandindo para território indígena, justamente buscando essa conversa e esse conciliamento. Só que acabou que aconteceu o contrário. O contato com os índios não foi legal, ocasionou em conflitos e mortes, tanto por parte dos índios quanto por parte do governo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se mantinha neutro, ele ainda não tinha apoiado nenhum dos lados. Só que uma série de acordos que eles vão fazer com os Estados Unidos, conhecidos como Acordos de Washington, vai acabar indicando indiretamente que eles apoiavam os aliados, porque o Estado Novo do Vargas tinha muitos aspectos em comum com os governos fascista e nazista, a questão da censura de imprensa, da perseguição política, da centralização do poder, tudo isso estava em relação com tanto o nazismo da Alemanha quanto o fascismo da Itália. E por isso o governo Vargas entra em contradição a partir do momento que ele apoia os aliados. Então, oficialmente ele está apoiando os aliados, mas o governo vigente do Brasil muito mais se assemelha ao nazismo e ao fascismo. Entre esses acordos firmados com os Estados Unidos, vai ser criada a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, para fornecer aço para os aliados. Além disso, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, vai vir para o Brasil, onde ele vai negociar com Vargas a exportação da borracha brasileira para os Estados Unidos. A partir dessa conferência, vai se resultar um acordo de exportação da borracha aqui do Brasil para os Estados Unidos e também na criação da Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB, que o governo Vargas vai mandar para a Europa para combater as tropas fascistas da Itália. O engraçado é que, por conta do Brasil ter se mantido neutro durante um grande período, surgiu um ditado que dizia: é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir lutar lá na Europa. E aí, quando o Brasil decide lutar através da FEB e vai para a Itália, o símbolo adotado oficialmente pelas forças expedicionárias brasileiras é de uma cobra fumando. Então, uma ironia aí. Quando a Segunda Guerra Mundial está chegando ao fim e a derrota do nazifascismo na Europa é eminente, vai acontecer, não tem jeito, o governo Vargas fica inviabilizado, porque ainda mais se mostra contradição. Vigente no Brasil, a gente tem um governo que se assemelha ao nazismo e ao fascismo, e o Vargas está apoiando os aliados para acabar com esses governos na Europa. Então, surge grande oposição ao Vargas, especialmente da classe política. E aí, com o final da guerra, em 1945, o Brasil volta a um estado um pouco melhor, acaba a censura à imprensa, é concedida anistia aos presos políticos e novos partidos políticos são organizados. Quando o Vargas vê que isso acontece, ele começa a perder prestígio, começa a perder força. Temendo perder ainda mais prestígio e eventualmente ser deposto do cargo, o Vargas organiza eleições para presidente da República, deputados federais e senadores. Então, quando ele viu que ia ficar ruim pro lado dele, que o Brasil estava voltando a se organizar politicamente, ele decide organizar eleições. E aí, nesse primeiro momento, ele não se candidata, mas ele apoia um dos candidatos, o Eurico Gaspar Dutra. Nas próximas aulas, a gente vai continuar essa história e vai ver como Vargas ainda assim continua presente na política brasileira. Então é isso, a gente para por aqui. Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Até semana que vem. Tchau, tchau.